que é hoje uma pessoa feliz? Muito bom. Nossa, pergunta bombástica para a filosofia, pergunta bombástica para a psicologia, pergunta de vida. Nós, quando pensamos em felicidade, em muitos momentos nós nos confundimos com sucesso. Então, algumas pessoas têm sucesso e não são felizes. E algumas pessoas podem ser felizes mesmo tendo sucesso, digamos, pequeno. E é estranho isso, não é? Porque ter sucesso e ser feliz são duas realidades diferentes. Eu me explico. Ter sucesso tem a ver com mirar alguma coisa e chegar lá. Tive sucesso, cheguei naquela meta, cheguei naquele objetivo. Ter felicidade é algo que independe do sucesso. Digamos, se o sucesso for um objetivo a ser alcançado, o final da estrada, felicidade é a maneira como você transita por essa estrada até chegar no seu ponto final. Então, a ideia de felicidade tem muito a ver com ideias de coisas que são mais profundas, que não são obrigatoriamente relacionadas àquele clique da sensação. Eu posso até dizer assim, Ailson, você gosta de acarajé, irmão? Eu gosto, Sim, eu gosto. muito. Aí você come um acarajé e você sente um prazer tão grande que você pensa, poxa, isso é felicidade. Nem sempre prazer é felicidade. Se você comer 2, 3 ou 4 ou 5 acarajés em sequência, pelo contrário, né? Você vai talvez sair da sensação do prazer e começar a se sentir desconfortável com Sim. aquilo. Então, o prazer a gente pensa que ele tem uma contextura relacionada com sensações. A felicidade tem uma contextura relacionada a como eu me sinto em relação àquilo e não a sensação em si. É muito mais próprio de algo profundo. Se alguém confunde ter sucesso com ser feliz, pode ser que essa pessoa pense que a felicidade dela é comer 20 acarajés de uma vez. E não é. Então quer dizer que, nesse contexto, eu poderia dizer que a felicidade é o resultado do prazer, ou melhor, é a catarse. Ou como você entende esse prazer, né? Há pessoas, por exemplo, que você vai ver fazendo uma série de coisas pensando que ela pensando que está atingindo felicidade, na verdade ela só está tendo prazer. Nós somos pessoas que estamos vivendo naquilo que a gente chama de sociedade da dopamina, né? Então a gente faz coisas e sente imediatamente uma recompensa que tem a ver com questões neurofisiológicas. Então eu me torno alguém com determinado hábito ou vício, porque esse vício ou esse hábito me traz uma recompensa imediata dentro da minha própria neurofisiologia. Então, dopamina aparece, e aí eu me sinto de um jeito. E aí eu vou me acostumando àquilo, vou me acostumando a fazer aquele tipo de busca e ter aquele resultado. Mas nem sempre isso, aquilo que nos vicia no prazer, obrigatoriamente é aquilo que vai nos trazer felicidade. Então, é uma definição que não é das mais fáceis. As pessoas não conseguem perceber que tem que felicidade pode existir mesmo quando você não consegue chegar onde você quer. É possível uma pessoa ter felicidade mesmo não chegando em todas as metas que traçou. E é possível uma pessoa chegar em cada uma das metas que traçou, mas atropelar várias partes da sua vida para poder conseguir isso. E aí ela vai se distanciando da felicidade. Eu gosto de dizer que nós temos uma flor da vida com 5 pétalas. Então, que pétalas seriam essas que merecem nossa atenção? A pétala do desenvolvimento pessoal, então tem a ver com o que eu faço para me sentir feliz comigo mesmo, para me sentir bem comigo mesmo. Alguém pode dizer, olha, eu tenho um objetivo de desenvolvimento pessoal que é aprender a dançar tango. E aí alguém diz, pô, mas você é um profissional de vendas, você é um líder numa organização, que história é essa de aprender a dançar tango? Aí a pessoa diz, não, isso eu estou fazendo por mim. Não tem a ver com minha profissão, não tem a ver com minha realidade material, é algo que eu quero fazer porque quando eu fizer isso eu vou me sentir bem comigo. Então, os objetivos de desenvolvimento pessoal têm a ver com coisas que nem sempre elas estão relacionadas com nossa vida ou sentimental ou até mesmo profissional. Esse é o desenvolvimento pessoal, cuidar de si e gostar de si mesmo. Outra pétala é a pétala do desenvolvimento profissional. Então, eu jogo minha energia naquilo que eu considero que é o meu ganha-pão e eu quero fazer com excelência e eu tenho uma sensação de realização pessoal quando eu faço aquilo. Então, a minha vida profissional é uma outra pétala, mas não é a única. Aí eu tenho uma
uma terceira pétala que é das minhas relações, é a pétala da convivência com outras pessoas. Eu posso, por exemplo, ter uma ótima profissão, eu posso ter coisas que me ajudam a gostar de mim mesmo, mas de repente eu não me dou bem com as pessoas. Então essa flor está um pouquinho despetalada. Então a pétala da convivência, a pétala das relações humanas, ela é fundamental também. Tem uma quarta que é do prazer, aventura, lazer, descanso. É uma pétala da sabedoria de gostar de estar no mundo, de sentir alegria pelas coisas, de viajar, tomar um vinho com uma pessoa querida, enfim. Essa é a pétala do prazer, lazer, aventura, descanso. E uma última que é a pétala da conexão com quem mais além de você. É a pétala da doação, é a pétala da sensação de fazer parte de algo maior. É a pétala que tem a ver com uma espécie de retribuição à vida em relação àquilo que você recebe. É a pétala da doação, é a pétala do fazer, de deixar um legado. Então essas 5 pétalas, elas precisam ser observadas com muita atenção. Há pessoas que vão se concentrar numa só. Então, vou jogar toda a minha energia de vida na profissão. Pô, legal, você pode crescer bastante nesse âmbito, mas não pode esquecer os outros, porque a felicidade depende de objetivos em cada uma dessas pétalas, em cada pedacinho dessa vida. Então, eu acho essa ideia de uma flor com 5 pétalas uma ideia muito boa para pensar em felicidade. Uau, eu estou aqui já fazendo um contraponto dessa flor com 5 pétalas, como a nossa mão, né, que tem 5 dedos, né? E, claro, nenhuma dessas pétalas, elas devem ser do único tamanho, assim como os dedos. Senão a coisa acaba ficando sem aquela coisa da característica que a gente queria nessas pétalas. Por elas serem diferentes, cada pétala diferente, cada estágio da vida representado por essa pétala tem que ter essa intensidade, vamos dizer, do tamanho dela, comparando com os dedos da mão. Achei muito legal essa pétala, viu, cara? De repente você pode perceber que numa determinada fase da vida você vai ter que jogar mais energia numa pétala do que na outra. Né? Então depende muito dos contextos que nós vivemos. Byung-Chul Han é um autor que eu gosto muito, um filósofo. Ele é sul-coreano, mas está sediado, radicado na Europa há muito tempo. Chul Han fala muito sobre a hiperpositividade, os cuidados que nós devemos ter para não sermos tragados pela hiperpositividade. Há um livro dele em que ele trata isso mais fortemente, que é o livro A Sociedade do Cansaço. Seria um polianismo isso aí, o excesso da positividade? Boa colocação. A ideia de Poliana, aquela personagem dos livros infantis, né? Sim. Que fez muito sucesso, aquele livro foi lançado em 1910, eu acho, mas teve, inúmeras versões e quem não leu Poliana, né, cara? Quem não leu Poliana e o seu jogo do contente. Pois é. Né? Então, qualquer coisa ruim que aconteça comigo, eu dou uma ressignificada imediata. Poderia ser pior. Para não sofrer, poderia ser pior. Então, eu vou olhar sempre o lado positivo das coisas. Legal. A ideia, digamos, básica do polianismo é uma ideia interessante, inteligente. A gente não vive sem dar novos significados à vida, às coisas que nos acontecem. Por outro lado, a hiperpositividade no sentido de só olhar a visão, só olhar através do filtro otimista da vida pode ser também um problema. E é por isso que Chul Han, nesse livro, ele faz uma metáfora interessante que é assim: você, Ailson, você pode, numa noite escura, no meio da mata, se deparar com um lobo faminto. Você vai reconhecer imediatamente que esse lobo faminto é um inimigo. A gente vai fugir, ou subir numa árvore. Dele. Pois é. Então, quando você vê esse lobo, você identifica e a sua mente mapeia e diz: bom, isso é um inimigo, eu preciso me proteger disso. Um rato é menor do que um lobo, mas ainda vemos como um inimigo se ele aparece na nossa casa, ele pode transmitir uma doença, ele pode prejudicar a gente ou a nossa família. Muito bem. Além da fobia de rato. Além de quem já tem isso, né? Mas pensemos numa coisa ainda menor que não pode ser vista, um micro-organismo, um vírus ou uma bactéria que possa transmitir uma doença. Você sabe que é um inimigo e você se protege ou usando máscara ou vacinando-se, sei lá, você vai se proteger desse inimigo. É importantíssimo nós reconhecermos algo como inimigo e nos protegermos desse algo. E aí Chul Han, ele fala que a hiperpositividade é algo que nós não reconhecemos como inimigo. E aí nós
não fugimos, pelo contrário, trazemos para dentro de nós. Exemplo, se alguém está acostumado a sempre ouvir feedbacks do tipo, você pode, tudo que você sonhar vai dar certo, nunca desista de nada que você pensa, porque tudo que você pensar e jogar energia vai funcionar, você é demais, você é incrível, você é inteligente, você é capaz. E, curiosamente, disso a gente não se protege. A gente acha que isso sempre vai ser positivo. Ouvir essas coisas ou dizer essas coisas para si mesmo em frente ao espelho, parece que tem uma pegada de, nossa, eu estou me fortalecendo, eu estou me empoderando. Se eu tenho pessoas que só me dão feedbacks positivos, só me falam sobre as minhas qualidades e virtudes e só salientam as coisas que para mim são poderosas em mim, eu posso fazer o que Churran diz, cuidado. Cuidado com a hiperpositividade, cuidado porque em alguns contextos essa enxurrada de elogios ou de pressões para performance, para conseguir mais e mais resultados, pode te levar a algo que não é nem um pouco parecido com felicidade, como por exemplo um burnout. A pessoa pode se esgotar. E ele fala assim que essas coisas a gente não se protege, então ela entra em nós e pode funcionar como uma espécie de gordura que cresce em nós. E o organismo não se defende da gordura, tá ali dentro, né? Faz parte da gente, e aí ela cresce tanto que ela acaba te sufocando. Então a ideia que ele traz é, tudo bem, você precisa de otimismo, precisa de pensar positivo, mas a hiperpositividade ela pode ser tão danosa quanto o excesso de pessimismo. Pois é, se cerque de pessoas que só falam aquilo que você quer escutar, e a hiperpositividade... Caminho para o fracasso. Caminho para o fracasso, né? Você, por exemplo, você que é um cara que lida com muita gente, você percebe a importância de um feedback que aponte uma crítica, um feedback que mostre um ponto fraco? Vital. É vital, né? É vital. Sem isso eu não cresço, sem isso ninguém cresce, sem isso você não se percebe. Sem isso você vai viver nesse a hiperpositividade, né? Hiperpositividade danosa, né? É. E com certeza está fadada ao fracasso. Eu chego a dizer, sabe o quê? Eu digo assim, eu preciso de alguém que me mostre uma aranha nas minhas costas. Legal, Quer dizer, que legal. Se eu tenho uma aranha nas minhas costas, eu preciso que alguém me diga. Porque ela está longe da minha capacidade de enxergar. Então, se alguém enxerga um risco em mim, e esse risco pode ser até mesmo um hábito meu, uma forma de ser, uma ação, um comportamento, eu preciso que alguém me aponte a aranha nas minhas costas para eu poder me livrar dela. Que legal. Inclusive, você pode até que você seja bastante sinestésico, mas como você também é auditivo e está ouvindo de alguém que não tem aquela aranha, Pois é. Mas eu tô assim, não tem. Você acredita que ela não tem de verdade? É mais uma cilada. É verdade. Aí o Sobrinho convida, novidade e informação.